Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e continuamos a nossa trajetória em Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, o livro da criação, o livro dos nossos antepassados, que por mais que a gente quase não encontra nenhum preceito, nenhuma mitzvah nesse livro, ele está repleto de histórias, de ensinamentos, para que a gente possa crescer e crescer cada vez mais. Eu gostaria de dedicar essas palavras, Leilui Nishmat, pela elevação da alma de Freida Bat Brandla, Zichronah Livracha, e também para a Refuah Shlema de Gabriel Ben Sara, de Avram Shmuel Ben Rosa, e também de Moishe Zeigel Ben Hanalea Akohen, Betor Shear Cholei Israel. Nos encontramos em Parashat Toledot, uma parashá que começa dando uma ideia de que as coisas vão se direcionar, que a história vai ter uma determinada continuidade. Quando ela começa a falar sobre as gerações, Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Essas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham, e Avraham deu a luz a Yitzhak. Não ele deu a luz, mas ele gerou Yitzhak. Yitzhak era filho de Avraham. Urash logo faz a pergunta por que está escrito isso. Fala que existiam leitzanei ador, pessoas que ficavam gozando da cara de Avraham, falando, haha, você acha que a gente vai acreditar que a sua esposa deu a luz a você? Depois de tanto tempo, esse filho não é seu. E aí, Deus ele fez um milagre, ele se pareceu muito, a gente mais não vai entrar aqui. Mas o que eu queria falar com vocês hoje, em relação a essas duas personalidades que entram na nossa paraxá de uma forma muito forte, porque de repente, a gente se encontra que, após 20 anos casados, Yitzhak, ele casa com Rivka quando ele tem 40 anos, e ele... Quando os filhos nascem, ele tem 60. 20 anos que Rivka ficou estéril, não podia ter filhos. O Midrash já explica por que Deus criou as nossas imaotas, as nossas matriarcas assim. Porque Sará também era, então está escrito que Deus ele gosta de ouvir a tefilá das nossas imaot. Para que a gente nunca desista. Para que a gente nunca ache que talvez esteja perdido. Nada está perdido. A tefilá, ela pode absolutamente tudo na nossa vida. Mas a gente bem não vai falar desse assunto agora. Então, continuando, a gente já se encontra com duas personalidades que nós sabemos que no final das contas serão Esav, que é o primogênito, que nasce primeiro, e depois vem Yaakov, e ele está segurando Baakev, ele está segurando no calcanhar do seu irmão. E a gente vê que desde o início, desde a gestação, tem algo estranho neles. Vaitrotzetsu banim bekirba. O Midrash conta, e o Rashi traz isso também, que Rivka passava perto de uma casa de estudos, e Yaakov, o lado de Yaakov, que está no feto, que está na barriga dela, ficava puxando para um lado. Passava por uma casa de Avodah Zará, Esav ficava para o outro. Então a gente vê que parece que os dois nasceram para ser opostos, e parece que os dois já nasceram prontos do que ia ser no futuro. Que Esav, ele está muito mais ligado com a parte física, a parte do corpo, e Yaakov, ao contrário. Então, a gente vê aqui que existe algo estranho. Cadê o livre-arbítrio? Parece que, de alguma maneira, Deus tirou o livre-arbítrio, porque eles nasceram para ser isso. E a gente conhece que durante 13 anos, essas características não estão muito evidenciadas neles. E de repente, com 13 anos, vai Gdelu Anearim, quando eles crescem, e aí começa-se a perceber duas características principais em cada um. A gente sabe que Esav, ele era um Ish Tzaid, Ish Sadeh, um homem que caçava um homem do campo, duas características, e Yaakov, ele era o Ishtam e o Shevoalim. Ele sentava nas cabanas, não é verdade? E ele era um homem Tam. A gente já vai entender o que significa esse Tam, porque muita gente acha que é um homem só ingênuo, ou um homem totalmente puro, mas Tam aqui do Yaakov, e isso a gente vai receber isso dele, vai vir de outra maneira, como a gente já vai falar sobre isso. Então, cadê o livre-arbítrio?
Então, o que adiantava Esav tentar ser uma boa pessoa? Será que ele não tentou realmente ser uma boa pessoa? O próprio Rashi conta pra gente que ele tinha Tzaid Befiv, que ele caçava com a sua boca, que ele vinha para o seu pai, e ele falava, pai, como que eu tiro o dízimo do sal? E a gente sabe que não se tira dízimo do sal, mas será que aquilo, todo mundo fala muito mal dele, que ele quis enganar, mas será que Esav aqui, ele não estava tentando ser uma outra pessoa, ser uma pessoa totalmente diferente, mudar o que a gente chama do seu destino? Para a gente entender isso, pessoal, existe algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Yaakov Avinu, ele é o Istam. Ele é o homem que ele tem o que a gente chama do Emun. Ele acredita nas pessoas. Ele consegue olhar o melhor que cada pessoa ele tem. Isso é Istam. É um Ish de Emun. Ele consegue verificar o que cada pessoa tem de espetacular. E de onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso de Yitzhak, do seu pai. E Yitzhak aprende isso de quem? De Avraham. Também do seu pai, avô de Yaakov. Como que a gente vê isso? De uma forma muito interessante. Avraham Avinu, a gente vê que ele não faz distinção entre as pessoas. Ele acredita na pessoa. Ele vê 3 pessoas que podem até ser idólatras, que estão entrando quase na propriedade dele, estão caminhando, ele sai ao encontro deles. Ele olha para ver quem eles são. Ele olha para tentar ver o que eles têm de bom. Yitzhak acontece exatamente a mesma coisa. Yitzhak é uma coisa linda que a gente pode ver. Yitzhak, a gente sabe que ele era também chamado de Olat Mimá. Ele era uma Olá, como se fosse um korban, ok? Uma oferenda que ele era tamim, que ele era puro. Exatamente a mesma característica do seu filho de Yaakov, ele passou para ele essa característica. Então, Yitzhak também, a gente vê que na nossa paraxá, ele se encontra ele vai para Gerar, e quando ele chega lá, as pessoas fazem um monte de coisa errada com ele. Muita coisa errada, e vão e tentam fazer totalmente diferente, e tentam colocar areia nos poços que Avraham ele cavou, ele vai, até que no final das contas, as pessoas de Gerar viram para ele e falam, olha, por favor, sai. Mas antes de você sair, vamos fazer um pacto. Faz um pacto de que você vai ser bom com a gente, igual que a gente foi bom com você. Calma aí, vocês foram bons comigo? Vocês só me trouxeram problemas na vida, Anshei Gerar. Yitzhak deveria ter falado isso. E no final das contas a gente vê que quando Yitzhak ele ouve isso, está escrito que ele faz um brit, vayochal vayest. E ele faz uma seudá com eles. Por quê? Não é porque ele era o bobo. Chas v'shalom, porque ele acreditava. Quando eles fizeram o pacto, ele falou, eu quero acreditar que você é bom. E exatamente acontece isso com Yaakov. Yaakov Avinu, presta atenção, pessoal. Na paraxá da semana que vem a gente vai ver que quando ele chega em Haran, fugindo do seu irmão de Esav, que a gente vai ler nessa paraxá, ele encontra lá os 3 pastores que estão em volta do poço. E cada pastor, ele não consegue tirar pedra. Existe a explicação de que a pedra... E Yaakov consegue tirar uma pedra que os 3 não conseguiam, mas tem uma explicação linda que fala que o motivo que eles não tiravam a pedra é que eles iam tirar a pedra, um ia se esforçar, e os outros 2, que iam ficar só olhando, o que ia acontecer com eles? Eles iam se aproveitar. Eles não queriam isso, então deixa a pedra aí. E Yaakov, ele olha para os 3 e ele fala, eu acredito em vocês. Vocês são grandes, eu vou tirar essa pedra daqui e podem fazer o que vocês precisarem fazer, sem nenhum tipo de problema, absolutamente nenhum problema. Tá tudo bem. E essa emuná nas pessoas, na vida que Yaakov ele ganha e que transforma ele depois em Yaakov Avinu. Já Esav, qual característica ele ganha? Ele não consegue acreditar nas pessoas. Da onde ele ganha essa característica? Nossos Chachamim falam pra gente que ele ganha essa característica da sua mãe, de Rivka. Aí vocês vão falar, mas como? É uma característica tão ruim. É verdade que ela é ruim, mas no caso de Rivka, era uma característica necessária. Por quê? Porque Rivka viveu aonde? Ela era irmã de Lavan. Ela era filha de Betuel, uma casa que
só tinha coisas erradas. O que Rivka deveria fazer? O que Rivka ela fez durante a sua vida toda? Ela sabia que ela não podia acreditar nas pessoas. Ela sabia que ela tinha que viver com os conceitos, com a ética, com a moral dela, sem acreditar nas pessoas. E ela passa isso para quem? Ela passa isso para Esav. Um outro exemplo que eu queria trazer de Yaakov, que eu acabei de me esquecendo, é em relação ao próprio casamento de Yaakov. Yaakov, quando ele vai casar e ele quer Rachel, ele vem para Lavan, sabe que Lavan é um impostor, sabe que Lavan é um mentiroso, e ele começa a falar e começa a ser gentil, porque ele acredita, ele fala, vai que ele mudou. Não é agora ser uma pessoa que está tentando ser cega, não está tentando ver na frente, mas ela acreditava que aqui o que a gente tem pro lado de fora é só uma casca, que dentro tem algo lindo, divino e que precisa ser trabalhado. Esav, como a gente disse, ele herda essa característica de ser mais mundano e etc. E de não acreditar nas pessoas da sua mãe. Por quê? Porque, como nós falamos, Rivka, ela precisa disso para poder viver. O grande problema é que durante os 13 anos que eles tiveram, em que as características não estavam tão evidentes, isso não se conseguia olhar de uma forma muito clara. Quando eles chegaram, quando eles crescem, eles chegam nos seus 13 anos, aí sim, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Porque Esav não sabe distinguir de que essa falta de acreditar em alguém não era para ser usada na casa de Yitzhak. Era para ser usada com Lavan. Era para ser usada com Betuel. Era para ser usada na nossa vida muitas vezes. Que a gente tem que se fechar um pouco. E a gente tem que saber, a gente tem que entender que a gente tem uma espiritualidade para preservar, que a gente tem valores a preservar, não que a sociedade quer que a gente faça. Só que ele esqueceu. Ele foi ensinado, mas ele esqueceu. E ele achou que a casa de Yitzhak era igual à casa de Lavan. Que a característica da sua mãe ele deveria levar. Então ele não acreditava em ninguém. Ele vem do campo todo cansado. Ayef Anochi. Eu estou cansado, não estou aguentando mais a minha vida, fala Esav. Yaakov, pode me vender? Me dá um pouco disso aí que você está comendo, mas olha, isso vai te custar. Vai te custar sua Bechorá. Eu estou cansado. Estou cansado de Bechorá, estou cansado da vida. E aqui, Esav, ele abre mão da sua primogenitura, de algo espetacular que ele teria direito na vida dele, só que ele abre mão por não valorizar quem ele é de verdade. Ou seja, a gente tem que entender que, de uma forma muito, muito positiva, o ponto dos dois é que os dois herdam características muito marcantes dos seus pais. Por um lado, como nós falamos, Yaakov herda a característica do imun, do tam, de Yitzhak, e Esav, ele herda justo o contrário. E a gente vê que quando a Torá me expressa quem gostava mais de quem, está escrito que Rivka gostava de Yaakov e Yitzhak gostava mais de quem? De Esav. Por quê? Porque muitas vezes na educação e numa relação de marido e mulher, de pais e filhos, os opostos, eles podem se complementar. Eles devem se complementar. As pessoas são diferentes. Então é isso que a gente tem que também buscar na nossa vida. No final das contas, e aqui é algo espetacular que a gente vê, a gente tem que lembrar sempre que de Yaakov, com as mãos de Esav, sai a Israel. A voz é a voz de Yaakov, mas as mãos, elas têm que ser também as mãos de Esav. Ou seja, a gente tem que procurar na nossa vida esse equilíbrio para que a gente possa continuar cada vez mais da melhor maneira possível. Eu quero só terminar falando algo lindo que eu escutei em nome do Baal Shem Tov HaKadosh. A gente sabe que quando Esav, ele vem trazer um cozido para o pai dele, a gente vê que o pai dele vira para ele, Yitzhak fala, meu filho, vai, me traz alguma coisa para eu comer e eu vou te dar brachá. Está escrito que Rivka, ela está ouvindo. Rivka, ela está meio que, não é que ela está ouvindo por mal, que ela está bisbilhotando a vida do seu pai e do seu filho. Ela está ouvindo. Aconteceu dela ouvir. Só que ela ouviu, mas ela fez algo para mudar.
Ela vem para Yaakov e ela fala para Yaakov, Yaakov faz isso. Yaakov coloca a roupa. Não se preocupa, se tiver, Deus me livre, algum pecado, Alai, está sobre mim. Porque aqui está o futuro de Am Israel, tem que vir de você. Tem que vir de um homem que acredita no próximo. Tem que vir de um homem que acredita do lado de fora e do lado de dentro, Yaakov. E o Baal Shem Tov fala que da mesma forma que Rivka escutou, Pitom, de repente, ela escutou, porque aqui era a salvação de Am Israel, também na nossa vida acontece isso. O que nós olhamos, o que aparece na nossa frente, o que nós escutamos de repente sem ter intenção, tem uma finalidade. Cabe a cada um de nós saber utilizar essa finalidade para o melhor. Utilizar todas as bênçãos, todas as maravilhas que a gente tem no mundo somente para coisas positivas, para que a gente consiga continuar o legado de Yaakov Avinu, de que é óbvio que os dois tiveram livre-arbítrio. É óbvio que isso não vai contra o que o Rambam diz, que as pessoas nascem para serem diferentes, mas que a gente possa cultivar, a gente possa melhorar o que a gente realmente precisa na nossa vida. O que a gente vai conseguir fazer a diferença, e saibam, cada um de nós vai fazer a verdadeira diferença. Shabbat Shalom Umevorach.